Aquarianos, bem-vindos ao Alquimia do Tarô. Eu sou a Kelly e vou fazer sua leitura para o mês de julho de 2025. Vamos entender agora, com a sabedoria do oráculo, qual é a energia disponível para os aquarianos neste mês. Agora, depois vamos entender como aproveitar melhor essas energias. Bem-vindos ao canal, tô retomando as leituras. Me contem aí nos comentários se tá tão frio quanto aqui. Eu tô dentro de casa, tá sendo fumaça. Aqui a gente tá com temperaturas próximas, aliás, até temperaturas negativas. Vamos lá, qual que é a energia disponível? Energia Yin, o princípio do feminino. O que a energia Yin nos fala? É uma energia de receptividade. Muita gente corre atrás, né, dos nossos objetivos e muitas pessoas hoje em dia, muitas mulheres, por exemplo, têm uma energia Yang muito forte, porque a gente foi condicionado pela sociedade, enfim, a ter que arcar com muitas responsabilidades e muita ação, e a gente acaba negligenciando muitas vezes o nosso lado feminino e não sabe lidar muito bem com a energia de passividade, ou tem um certo preconceito com essa energia de passividade. Por quê? O passividade nesse sentido aqui é não correr atrás, mas estar pronto, cuidar da própria energia para ser capaz de atrair os resultados que a gente gostaria. Resultados, pessoas, coisas. Então, assim, não é o fazer e correr atrás, é cuidar do seu próprio jardim e esperar, não é exatamente a palavra, mas cuidar de si para poder ter um maior magnetismo e atrair as oportunidades, tá? Então, essa é a principal energia aqui para os aquarianos. Podem pesquisar mais sobre a energia Yin. O As de Paus. Muito provavelmente aqui vocês tiveram uma nova ideia, um novo ímpeto, né, de estar realizando. Gente, que beleza, um As de Ouros. Então, assim, é um momento de renovação, é um momento onde se apresentam novas oportunidades, tanto a nível energético como uma oportunidade sólida no dia a dia, tá? Então, pode ser ou tá visualizando uma nova proposta, uma nova oportunidade, uma nova proposta de trabalho, um novo relacionamento. É uma grande oportunidade, é uma semente dada pelos céus, que ela tem, se cuidada, tem muita possibilidade de estar prosperando. Então, realmente, assim, é um mês de novidade, de onde a gente consegue enxergar essas novas possibilidades. Eu vejo um ímpeto energético nascendo, é quando também tem uma coisa de eureka, assim, com o As de Paus, no sentido, essa ideia vai dar certo. Essa pessoa me deu uma nova energia. Essa situação, essa mudança que aconteceu, ela me deu o As de Paus é aquela faísca que se acende novamente, tá? Então, muitas novidades aqui pro mês e vamos clarear um pouquinho mais. Eu vou usar agora o Light Seers para entender o que o mês de julho nos reserva. Eu digo nos reserva porque o meu sol é em Aquário. A leitura vale para aquarianos de Sol, Ascendente, Lua, virou aqui. Um 6 de espadas, ou qualquer posicionamento importante de Aquário no mapa, meio do céu, Vênus. Um 5 de ouro, de copas. E um Rei de Paus. Esse mês
eu tô me conectando com alguns aquarianos que estavam num momento um pouco tristes, um pouco decepcionados, olhando bastante para o passado, numa energia um tanto melancólica, tá? Numa energia um tanto melancólica quando reconheceram que precisavam de algum tipo de ajuda ou movimento na vida. Mas como a gente viu aqui 2 ases, esse movimento vem, tá? Ele vem e ele vai trazer um processo de mais tranquilidade mental, tá? Então é quando eu me permito fazer essa transição daquela confusão mental ou de um lugar conturbado, tá? Eu tô num trabalho, numa situação caótica, eu enxergo agora em julho a possibilidade de estar transicionando, tá? Pode ser uma transição de carreira, pode ser uma mudança de espaço físico, de sala do teu trabalho, a troca efetivamente de trabalho, ou deixar algum relacionamento, enfim, vinham dessa densidade, dessa tristeza, dessa melancolia, e vocês têm a possibilidade, então, de estar tendo mais paz, mais tranquilidade, e encontrar auxílio em lugares, assim, inéditos ou inusitados, tá? Porque aqui, quem tá conduzindo, neste baralho em específico, quem tá conduzindo o barco são os pássaros, tá? No tarô clássico, a gente tem uma pessoa que auxilia nessa travessia. Então, talvez a ajuda que vocês vão receber, ela não seja tão óbvia e evidente, né? Não é uma pessoa que vai vir puxar pela mãozinha e te levar para essa travessia. O aquariano tá atento realmente a tudo que tá acontecendo à volta dele, porque tem coisa, tem possibilidade de novidade, tem aquele caminho que eu não colhei, aquela situação, ela pode progredir muito, tá? Então, olhos atentos para estar ligado nessas novas possibilidades. Porque tudo isso, vocês passam de uma transição, de um momento bastante melancólico, triste, daquela baixa, e com essas novas oportunidades que vão aparecer, vocês ganham energia, tá? Vocês ganham bastante energia, disposição e uma maior conexão aqui com a espiritualidade. Aqui pode ser a presença de uma figura de um homem, tá? Ou uma pessoa que tem muito forte a energia yang, que vai estar auxiliando vocês nesse processo, tá? Lembrando que o que fala aqui que a gente começou com a energia yin, né? Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? Estejam prontos para receber, cuidem da própria energia, do próprio magnetismo, e esteja atento ao que está acontecendo na vida, e principalmente a uma figura masculina que pode servir aqui como inspiração ou como um orientador para vocês estarem transicionando de um período um pouco caótico, mais pesado, e ter essa renovação na energia de vocês. Eu quero ver agora os obstáculos, os desafios que a gente tem na frente para estar fazendo essa transição, tá? Convido vocês a se inscreverem no canal, deixar um comentário para mim, da cidade que vocês estão ouvindo, se está ressoando com vocês. Vamos para os desafios. Muitas cartas. O Pajem de Copas, perdão, o Cavaleiro de Copas. O Rei de Copas. E a Rainha de Espadas. O desafio no mês de julho, aqui, ele se refere muito a uma grande bagagem emocional que foi acumulada desse período mais denso, tá? Talvez esse período de tristeza, de melancolia, ele tenha se estendido por bastante tempo, e é necessário, então, essa movimentação para que possa ocorrer essa limpeza. Eu acredito que a vinda
dessas duas novas oportunidades, porque podem ser duas, como são dois ases, ela dê esse novo estímulo para vocês, tá? Pode ser um novo trabalho e uma pessoa, pode ser um convite, uma nova amizade. Tudo isso é o universo dando uma nova possibilidade, e o desafio é largar esse passado e fazer essa limpeza emocional e não ficar nessa densidade, tá? Não ficar numa ruminação negativa de pensamentos, mas principalmente uma limpeza emocional aqui. É como se vocês têm que deixar essa bagagem emocional para trás para serem capazes de aproveitar o que está sendo oferecido, tá? Que consigam ver esse as de ouros, esse as de paus. Se a gente está num processo de tá ali com o emocional muito confuso, eu tô só olhando para as minhas dores, eu tô só olhando para o passado, para o emocional, talvez eu não tenha olhos de ver essas oportunidades. Eu não acontece, nada chega, não tá acontecendo na minha vida. Então, desapegar de todas essas limitações, de todos esses sentimentos negativos do passado, é ter esperança, é ter um olhar positivo e tem uma energia também de criatividade. Eu vejo uma coisa inusitada, talvez vocês estivessem direcionando para um determinado caminho e negligenciando as outras possibilidades. Então, não focar exclusivamente assim no emocional, no que deu errado no passado, e ter aquele olhar também de criança, no sentido da inocência positiva, de se deslumbrar com as novas possibilidades. É uma mente aberta, tá? Mas principalmente um coração aberto, porque no momento o coração, ele pode estar preso a algumas desilusões amorosas, algumas projeções, algumas coisas que foram idealizadas e não deu certo, mas tem uma coisa de fantasia também aqui, tá? Então o desafio é não ficar preso excessivamente no emocional e vivendo, remoendo aquela negatividade, é uma apatia, uma tristeza, uma falta de energia. Então exige um movimento de vocês também para estarem aproveitando essas oportunidades, não ficar lambendo só as feridas, tá? Exige uma movimentação para que vocês sejam capazes de estar aproveitando essas oportunidades. Mas o que é essa movimentação? Ela é uma movimentação em relação à própria energia, tá? É uma coisa de limpeza, não é o fazer mais. Porque a gente começou com a energia yin aqui dentro da leitura. Então é um movimento de deixar para trás aquela densidade energética. Aqui, o que pode ser feito, tá? Além, claro, do exercício físico, eu aconselharia que vocês cuidassem um pouquinho mais do lado espiritual, para que a gente conseguisse consiga dissolver essa densidade causada pelas emoções de baixa vibração, tá? Então, tomar um passe, fazer um reiki, o que fizer sentido dentro da crença de vocês, tá? Que consiga estar fazendo essa limpeza. Eu vou tirar um conselho para vocês. Vou pegar o Light Seer, já que eu comecei com ele. O 3 de ouros. E o Cavaleiro de Espadas. O conselho aqui para vocês é que vocês se movimentem e procurem se comunicar com mais pessoas, tá? Se abrir, pesquisar novas situações, conversar com pessoas diferentes, buscar professores diferentes, se permitir conhecer pessoas que trabalham ou que têm os mesmos interesses que vocês, tá? Para não ficar justamente naquela densidade vibracional, naquela tristeza, naquela depressão. Tem uma coisa de depressão aqui também. Então,
se permitam se colocar em movimento, conhecer pessoas que têm afinidade para que vocês possam estar construindo juntos, para que tenha uma troca significativa. Dentro dessa troca e dessas novas pessoas que vão estar aparecendo no caminho de vocês, vão surgir duas grandes novas oportunidades, tá? Eu digo duas porque podem ser em áreas diferentes, mas é necessário então que vocês estejam dispostos a estar fazendo esse movimento. Lembrando que o movimento é para limpeza energética, limpeza emocional, para que vocês consigam também receber. É possível então que vocês encontrem pessoas que podem, direta ou indiretamente, oferecer algum tipo de ajuda e suporte, tá? Tudo isso de uma forma super leve, de uma forma... Porque aqui a gente tem umas cores e eles estão fazendo um trabalho artesanal. Tudo isso de uma maneira leve, então... Não fiquem fechadinhos na sua caverna, olhando só para o passado. E se coloquem em movimento e receptividade, principalmente. Muita curiosidade. Tenham curiosidade por assuntos diferentes. Busquem pontos de vista diferentes. Essa energia ela é muito de curiosidade. O desafio é sair desse emocional e buscar todo esse movimento e se conectar então com as pessoas. Mas assim, sendo capaz de passar por essa densidade emocional, o mês promete muitas coisas boas, muitas oportunidades boas de progresso, tá? E pessoas conectadas com os mesmos objetivos ou pessoas com afinidade. Sejam capazes de dar uma chance para essas pessoas, olhar essas pessoas, reconhecer e aprender a receber também. Eu vou tirar, para finalizar, uma cartinha do Anjos do Romance, porque para algumas pessoas essa possibilidade ou essas duas possibilidades, elas podem estar falando também da área afetiva, tá? Então, vamos ver. São energias disponíveis, tá? Então, adaptem assim com a realidade de vocês. Eu realmente, preciso, quero, tô focando no meu profissional. Então, é uma possibilidade de um ganho extra, de um trabalho, de alguma coisa que tem um grande potencial de crescer. Agora, se o foco também ele estava sendo mais no emocional, então pode ser uma pessoa. Vamos ver o que os Anjos do Romance têm para os aquarianos agora em julho. Novo amor. Para muitas pessoas é uma nova pessoa que está chegando. Então, por que foi frisado tanto? Saiam desse limbo, dessa depressão. Vocês precisam trabalhar a energia para atrair essa nova pessoa, né? Que aqui é o nosso veio representado pelo nosso Rei de Paus. Então é muito sobre o não correr atrás, mas cuidar de si para ser capaz de ter esse magnetismo para atrair as oportunidades ou essa nova pessoa aqui que aparece no mês de julho para os aquarianos. Gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam aproveitar as oportunidades desse mês, fazer o dever de casa. E convido vocês para ver as demais leituras dos outros signos. Se não ressoou aqui com o Sol, tem Lua ascendente, procurem os outros signos fortes do mapa de vocês, que pode ter uma mensagem que ressoe mais com o momento atual. Tá bem? Obrigada, gente, pela presença, quem ficou até aqui. E até as próximas leituras. Beijo!